Bom dia, graça e paz. Nosso devocional, a gente inicia a semana com o tema Ore por Sensibilidade Espiritual. Então, que antes que a gente fale da palavra, a gente possa pedir e fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Obrigada por nos unir e nos colocar junto nessa caminhada. Sabemos que o Senhor está preparando já o nosso coração e que o Espírito Santo fale não só no nosso coração, mas fale na nossa alma, na nossa mente. Exorte tudo aquilo que precisa ser exortado, nos coloque no prumo, nos dê direcionamento, discernimento e revelação, para que a sua palavra não seja só mais uma palavra, mas que seja a palavra da verdade, da revelação e da transformação do nosso caráter, em nome de Jesus. Amém? Amadas, nosso tema do devocional, como eu falei, ore por sensibilidade espiritual, está em Isaías 30, 21. Mas nós vamos um pouquinho antes, nós vamos lá em Isaías 30, 18. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus que faz tudo que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Vou repetir essa. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Amém. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará pão de dores e água de sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é esse, andem nele. Vou repetir o nosso versículo. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou indo para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho é este, andem nele. Amém? Essa palavra chega pra gente no momento onde nós estamos caminhando rumo ao extraordinário que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Mas nesse caminho, a própria Isaías fala: se vocês se desviarem do caminho, Deus estará atrás da gente falando e mostrando o caminho. Então, quando Isaías fala, se a gente se desviar, quer dizer que muitas vezes nós vamos nos desviar. A sensibilidade espiritual é estar atenta a ouvir a voz de Deus. Mas quantas vezes, na tribulação diária, do excesso de atividade, nós fazemos coisas sem prestar atenção, nós fazemos as coisas no piloto automático. A pressa, as distrações, as vozes internas, as vozes externas nos impedem de ouvir essa voz de Deus nos falando: este é o caminho, vá por ele. E quantas vezes esse excesso do mundo que acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você também, ele nos desvia. As vozes internas é o medo, é a comparação, é o julgamento, é a razão, é o orgulho, é a vaidade, é a vontade de fazer aquilo que a gente quer fazer no momento que a gente quer fazer. É a necessidade do controle em todas as áreas. E isso faz com que a gente não só desvie, mas que a gente impeça de ouvir a voz. Porque na hora que eu estou no controle, no orgulho, na comparação, na vaidade, talvez eu não tenha a sensibilidade de ouvir aquela voz de Deus que está atrás de mim falando: o caminho certo é esse, ande por ele. E quantas vezes a gente se perde desse caminho por estar na correria, por estar nessa insensibilidade, por estar anestesiada pelo excesso. Quando Deus nos pede para ouvir a voz dele, e ele fala: felizes são aqueles que põem a esperança nele, ele quer dizer que a gente precisa estar em revelação junto ao Espírito, para que a gente tenha realmente essa sensibilidade. Eu falei das vozes internas, mas quantas vozes externas a gente ouve, mas a gente não ouve a voz de Deus? As vozes externas são
os conselhos, as amizades, o trabalho, as redes sociais, todas as pessoas que estão à sua volta te dando direcionamento, talvez querendo o melhor para você em alguma decisão. Mas será que todas essas vozes internas e externas estão pautadas na palavra de Deus? Em Provérbios fala que há bons conselhos, há bons conselhos num mundo de conselheiros, mas eu venho cada vez pedindo sensibilidade ao Espírito Santo para que ele dê revelação de quais são os bons conselhos. Porque a palavra de Deus fala, né? Se você se desviar do caminho, se você se desviar do caminho. Então, quando a gente perde essa sensibilidade, gente, nós temos que pedir Deus, nós temos que voltar e falar, Senhor, me faça ouvir a sua voz. E muitas vezes a voz de Deus, ela tá ali, disponível pra gente, porque Deus está ali, porque Ele é bondoso e Ele continua esperando, porque Ele é bondoso e tem compaixão da gente. Mas quantas vezes a gente não ouve essa voz de Deus? Porque a voz do Espírito, ela não grita, ela sussurra. E o que faz perder a sensibilidade é o excesso. Para ouvi-la é preciso silenciar o mundo dentro e fora de nós. E como é difícil, né, gente? Como é difícil a gente se manter em silêncio. Não no silêncio da boca, mas o silêncio mental, o silêncio emocional, o silêncio da nossa alma, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso controle, gritando por necessidade de ter tudo ali na mão, de ter controle, literalmente. Isaías fala que Deus não só nos mostra o caminho, mas Ele espera o caminho junto conosco, porque Ele está atrás da gente. O problema não é que Deus não fala, é que nós não estamos ouvindo. Não basta conhecer a palavra, é preciso discernir o tempo, o modo e o mover de Deus. Porque quantas vezes nós lemos a palavra, nós vamos ao culto, nós ouvimos a palavra, nós temos um direcionamento dessa palavra, nós somos exortados dessa palavra, mas a gente não discerne o modo e o mover e o agir de Deus. E a gente não discerne o tempo. Então não é ouvir a palavra ou conhecer a palavra, mas praticar essa palavra. E não praticar a palavra do jeito que eu acho, mas de acordo com o que Deus está pedindo. Mais uma vez, se você se desviar pela direita ou pela esquerda, Deus está atrás da gente dizendo, o caminho é esse, andem nele. Então, muitas vezes, gente, nós vamos precisar pausar, silenciar, calar todas as vozes, entrar no secreto, colocar o joelhinho no chão, abrir a Bíblia e falar, Senhor, eu preciso de direcionamento, eu preciso de revelação, eu preciso de sabedoria, porque eu estou me desviando não só para a esquerda e para a direita, mas eu estou desviando a minha atenção, eu estou me distraindo. E nessa distração, e nesse excesso, e nessa turbulência, e nesse monte de frente que eu tenho para fazer dentro da minha casa, da minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, no ministério, e em tudo que eu tenho que fazer, eu estou perdida, eu não estou ouvindo a sua voz. Então peçam espírito de revelação e sabedoria, Senhor, ao Senhor. Paulo, gente, lá em Efésios 1, 17, 18, ele escreve e fala o seguinte: peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Quando Paulo, ele ora pedindo espírito de revelação e sabedoria, é a oração que a gente precisa ter no nosso coração. Para que o Espírito Santo nos revele, não no nosso entendimento, não na nossa manifestação, não no nosso querer, não na nossa vontade, porque aí senão a gente está tomando decisões almáticas, mais do que o Espírito quer. E o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito Santo que nos conduz a essa sabedoria. A revelação vem pelo Espírito e ilumina todo o entendimento.
Ainda Paulo, lá em Coríntios 2, 10, 12, fala: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando a gente não souber o direcionamento, quando a gente não tiver a clareza do que fazer, é melhor não fazer, porque a gente precisa discernir o tempo, o modo e o mover de Deus. Se a gente não tiver uma palavra, se a gente não tiver um direcionamento, se você não tiver sensível para ouvir Deus falando, o caminho certo é esse, andem nele, não anda. Não anda, espera, tenha sensibilidade para que você tenha o caminho certo revelado pelo Espírito, mas é só o Espírito que revela. O Espírito Santo é o canal de revelação divina. E para finalizar, eu continuo na palavra lá em Efésios 3,17 falando, Paulo fala, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E algumas versões fala que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, Senhor. Que possamos mergulhar no amor de Deus até transbordar. Que possamos ter sensibilidade para ouvir o sussurro do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sussurra, ele não grita. Para que a gente possa ter discernimento de entender o mover de Deus nas nossas vidas. Para que a gente possa entender em qual estação Deus nos está colocando. Qual que é o vinho novo que ele precisa, mas para isso eu preciso de uma odre nova. Quais são as vestes que ele está me mudando? Quais são as mesas que ele está preparando para a gente? Eu oro, gente, para que vocês tenham espírito de revelação e sabedoria. E que nessa manhã, e que inicie essa semana, vocês possam caminhar sobre o direcionamento da nuvem do propósito de Deus. Eu tenho pedido muito a Deus e tenho conversado muito com Deus, depois de passar uma semana desafiadora e sem sensibilidade espiritual. Eu falei, Senhor, não me deixa sair da nuvem do seu propósito. Não me deixa sair da nuvem do seu propósito. Assim como o povo caminhava quando saiu do Egito e que eles caminhavam aonde a nuvem ia, eu quero caminhar sobre a nuvem do seu propósito. Mas me dê sensibilidade, me dê sabedoria, me dê revelação. E essa é a minha oração para vocês. Que o Espírito Santo possa dar sabedoria, revelação, discernimento, para que se vocês desviarem, nós desviarmos para a direita ou para a esquerda, a gente tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, que não está junto com a gente, mas está atrás de nós, nos conduzindo e falando, minha filha, esse é o caminho, ande por ele. Que vocês tenham essa sensibilidade, que o Espírito Santo possa tocar o coração de vocês e que ele, só ele, faça todas as manifestações que precisam ser feitas para que a sua vida seja cheia de toda a plenitude de Deus. Amém? Uma semana abençoada.